Mais uma vez, graça e paz a todos em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 12. Nós vamos meditar nos versículos, a partir do versículo 28 até o versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. Vamos ler o texto primeiro, depois vamos fazer mais uma oração. A palavra de Deus diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outros senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Já ninguém mais ousava interrogar. Oremos. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós glorificamos o Teu nome e de fato cremos e reconhecemos que não há outro senão o Senhor. Por isso nós o louvamos e o exaltamos e fazemos isso, Pai, sim, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Esperamos que de fato o Senhor esteja recebendo essa adoração, que o Senhor se alegre com a nossa canção, com os nossos louvores, que é unicamente a Ti, com as nossas ofertas, que o Senhor tenha se agradado com este culto até aqui então. Pai, nós queremos agora ouvir Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, que nós aprendamos nessa noite, que nós possamos sair daqui, Senhor, animados, fortalecidos, desafiados, encorajados pela Tua palavra, que possamos de fato viver ela na íntegra e principalmente, Senhor, poder abençoar a vida de muitos que nos rodeiam, que nos circulam todos os dias, em casa, no trabalho, na rua, onde nós estivermos, Pai, que o Teu nome seja proclamado pela nossa vida, como exemplo, pela nossa fé, mas também pelo falar da Tua palavra, pelo nosso testemunho, que o Teu nome seja, Senhor, glorificado, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Uma frase que me deixou pensativo nesse texto, é o final desse texto, quando Jesus diz para esse escriba as seguintes palavras: não estás longe do reino de Deus. E isso me fez refletir, porque Jesus estava discutindo com um escriba, nada mais nada menos do que alguém que era mestre da palavra de Deus, alguém que era dedicado às Escrituras, alguém que dedicava todo o seu tempo, toda a sua vida a ensinar e falar da palavra de Deus aos seus ouvintes. E Jesus simplesmente diz para ele: não estás longe do reino de Deus. E Jesus não disse somente para esse não foi o único, que em vários encontros e em discussões com Jesus ouvia a verdade dele. E nesses encontros as pessoas tinham a oportunidade de rever a sua fé,
de rever a sua vida espiritual, de rever os seus conceitos sobre aquilo que eles compreendiam até então. E cada encontro com Jesus é uma transformação maravilhosa. Eu sei que muitos de nós buscamos esse apego à palavra de Deus, buscamos esse conhecimento, e eu espero que nenhum de nós estejamos longe desse reino. Ou que de fato o reino de Deus já tenha chegado para você. Essa é a grande questão. Será que ainda eu estou longe desse reino? Se eu que estudo a palavra, leio a palavra, prego a palavra, eu estou falando de mim mesmo, não estou nem me referindo a vocês. Será que eu estou no reino de Deus? Isso é intrigante para mim. E agora, eu espero que isso possa também, de alguma forma, incomodar a sua consciência. Na Bíblia nós temos muitos textos, muitos versículos que nos orientam a buscar Deus por meio das Escrituras, não é verdade? Do conhecimento, e nos promete que se nós buscamos a palavra de Deus, se nós procuramos praticar a fé por meio das Escrituras, a Bíblia nos orienta a isso, que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Então, se, por exemplo, hoje é um dia que eu estou aqui diante de Deus adorando o Senhor, mas eu estou na presença de Deus buscando mais esse conhecimento para crescer na graça e no conhecimento dele. Mas eu entendo que esse crescer na graça de Deus, ele não é apenas teórico, mas ele é puramente prático. De fato, ler a Bíblia nos aproxima mais de Deus, porque se você ler a Bíblia, você vai conhecer mais Deus e você vai poder falar mais de Deus, porque você adquiriu esse conhecimento. Pois, se antes eu nem li a Bíblia, mas agora eu leio alguma coisa, então pelo menos em termos de conhecimento, eu estarei mais perto de Deus, eu tenho mais o que falar de Deus. Eu espero que de fato você tenha crescido nisso também. Mas, em nosso texto de hoje, nos ensina que só conhecer Deus não significa que eu já faço parte do reino de Deus. Que esse texto de hoje possa te fazer refletir, levar você a uma profunda reflexão das suas atitudes, das suas ações, das suas decisões. Eu não estou aqui como seu juiz. Eu estou apenas como alguém que me ajuda, que procura advertir você a conhecer mais as Escrituras. Eu não estou aqui para ser um servo a condenar os seus pensamentos e as suas atitudes, longe de mim. Eu estou aqui para ajudar os irmãos a chegarmos mais perto desse reino de Deus. Amém? Por favor, é uma palavra de exortação, mas eu não sou juiz de vocês. Eu sou apenas um servo de Deus também. E essa é a direção que eu gostaria de levar você a refletir hoje nessa palavra. Jesus, ele está diante de doutores da lei. São pessoas que dedicam anos e anos da sua vida às Escrituras. Esses homens conhecem a lei de Moisés na íntegra. Nós estamos falando de PhD na Escritura do Antigo Testamento. Esses homens conhecem, no mínimo, 613 leis do Antigo Testamento. Não é qualquer pessoa que se aproximou de Jesus para interrogá-lo. Não é quaisquer pessoas que chegavam perto de Jesus e que faria perguntas bobinhas para tentar colocar Jesus em
contradição. Eram homens que conheciam as Escrituras. E essas pessoas vão ser impactadas de maneira tal com Jesus que elas não vão ter mais o que perguntar a ele. Já pensou? Eu teria muitas perguntas, sem dúvida, para falar de Jesus. Eu não conhecia e nem conheço nem a metade das leis que esses homens conheciam. E eu só terei conhecimento se eu lê-las, mas se não. Mas esses homens que se aproximavam de Jesus para interrogar ele, é evidente que havia muitas pessoas arrogantes nesse meio, e pessoas que, por inveja, se aproximavam de Jesus para tentar fazer entrar em contradição com aquilo que Jesus falava. Mas não eram todos assim, tá bom? Tinham pessoas sinceras como Nicodemos. Havia muitos outros que se aproximavam de Jesus com sincero coração para aprender de Jesus. No versículo 28 do nosso texto, primeiro versículo: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Esse homem faz essa pergunta porque quando ele percebe Jesus discutindo com os saduceus, os fariseus, no contexto anterior, e a resposta de Jesus é dentro das Escrituras, porque o que Jesus vai responder anteriormente, no versículo 26, que o assunto é sobre a questão da ressurreição, uma mulher que se casa com um homem, ele morre, e aí vem o segundo, se casa e morre, e vem o terceiro até o sétimo. Os sétimos chegaram a morrer os sete. E eles perguntam, principalmente quem está perguntando é os saduceus que não acreditavam em ressurreição, e eles perguntam a Jesus: afinal de contas, essa mulher ela vai ser esposa de quem? E Jesus, nesse bate-papo com eles, a resposta de Jesus no versículo 26 é: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés? Jesus vai levar a mente, Jesus vai levar eles lá para as Escrituras e vai responder. No trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E no versículo 27 ele vai dizer: ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Essa já é uma mensagem, uma resposta impactante àqueles que estavam interrogando. E os escribas estavam ali de ouvidos atentos, percebidos do que Jesus falava com esses homens. E quando Jesus diz: olha, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, e ele se refere a Abraão, Isaac e Jacó, homens conceituados e respeitados por aqueles que eram apegados à lei. E isso ficou integrante na mente daquele escriba, e ele se aproxima de Jesus e ele vai perguntar qual é o principal mandamento, né? Qual é o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus é muito simples: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a resposta simples dele. A resposta de Jesus não era uma resposta nova. Não tem novidade aqui. Mas o escriba, ele queria ter convicção, queria ter plena certeza de que aquilo que Jesus estava falando, de fato, estava lá. Está lá. Está escrito na lei. Onde séculos após séculos, os judeus ouviam, os judeus liam, os judeus ensinavam aos seus filhos, de geração em geração. Isso foi cruzando séculos e séculos. E os escribas entendiam na íntegra essa resposta de Jesus. Então até aqui, nenhum problema. Porque até aqui então,
o escriba e Jesus, eles estão se entendendo. A comunhão aqui está perfeita na compreensão das Escrituras. Porém, a grande questão é que Deus, Ele anunciou a sua aliança de que faria de Israel, veja bem, faria de Israel seu povo de propriedade peculiar, faria de Israel um reino de sacerdotes e faria de Israel uma nação santa. E o que nós vimos em seguida, o próprio Deus buscando um povo para, por meio desse povo, ter um relacionamento santo com eles. E esse mesmo povo que fez um pacto com Deus, que fez essa aliança com Deus, na primeira ocasião, na primeira oportunidade, eles já haviam se corrompido, construindo um bezerro de ouro, e eles adoraram esse bezerro. Eles de imediato já quebraram a aliança com Deus, já quebraram um mandamento, já quebraram a lei diante de Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 4. Eles já não andavam com Deus. Esse é o grande problema de muitos fariseus, não todos, de muitos saduceus, não todos, de muitos escribas, não todos. Porque se apegavam à letra, mas na hora de praticar a vontade de Deus, eles estavam longe de Deus. Eles estavam longe de Deus. Porque eles ouviam com a mente, com o intelecto, mas não ouviam com a sua alma, com o seu coração. Isso é um grande problema, não só dos antigos, mas isso é um problema atual nosso também. O problema é que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus de maneira mental, de maneira intelectual, mas nós precisamos ouvir com o coração. Nós precisamos ouvir com os olhos da prática. Isso me leva a uma reflexão profunda, onde eu me pergunto: estou eu ouvindo apenas Deus com a mente? Isso me leva a refletir: estou ouvindo o único Deus que de fato existe para mim? Será Ele o meu único de fato Senhor? Até aqui, a minha vida, ela reflete o único Deus e Senhor da minha vida. Isso me faz refletir profundamente, irmãos, a cada mensagem, a cada palavra pregada, porque se eu não me atentar para isso, eu serei mais um como os escribas, eu serei mais um como um dos fariseus, que estava aqui ensinando ao povo, mas que seu coração estava longe dele. Compromisso diante de Deus, isso me faz refletir profundamente a minha fé. Como é que tem andado a minha fé, o meu compromisso com o meu Senhor? Isso me faz lembrar daquele jovem, ou melhor, daquele homem que se aproximou de Jesus e que perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, tem essa história lá. Depois que Jesus, ele dá a sua resposta, ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. Eu não sei que idade aquele homem tinha agora, mas o fato é que ele já vinha observando, ele já vinha aprendendo, desde a sua infância, desde a sua juventude, as Escrituras. Mas, no final dessa história, o que nós concluímos é que esse homem, ele ainda nem andava com Deus. Então, como meus pais,
eu não tenho adulterado, eu não tenho matado ninguém, eu não tenho furtado ninguém. Logo ele chega à compreensão de que ele está andando com Deus, ele está bem com Deus nessa situação. Mas quando Jesus vai no coração dele, quando Jesus sai da mente dele e procura entrar no mais profundo do ser humano, que é a sua reflexão, coração, ele sai dali impactado. Porque Jesus vai dizer para ele: só uma coisa que falta, vende tudo o que tens, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue. Sai da teoria, vem para a prática. Entende? Sai do intelecto, sai do conhecimento, vem praticar. Agora vende tudo o que tu tem, dá aos pobres. Coloca isso em prática. Porque é assim que tu vai mostrar o quanto tu me ama de verdade. O quanto tu está disposto a praticar a lei que tu acabaste de ouvir. Jesus simplesmente dá essa resposta àquele jovem. Ele sai triste, profundamente triste. Sabe que quando aquelas exortações que mexem com a gente, deixa a gente sem jeito, sem graça, foi assim que aquele jovem saiu da presença de Jesus. Ou ele não sabia onde enfiar a cara, ou ele disse: nossa, quanto eu estou hoje no reino de Deus. Talvez o entendimento dele estava servindo e adorando a Deus, mas na reflexão e na resposta de Jesus ele entendeu que estava distante. O resultado disso a gente já sabe, né? Para esse homem Deus era, eu pergunto, para esse homem Deus, ele era o seu único Deus e o seu único Senhor para aquele jovem? Na minha compreensão, não. Ele amou mais as riquezas, mais os seus bens materiais, do que de fato fazer a vontade de Deus. Sabe o que faltou a esse homem? Primeiro, faltou Deus em sua vida. Faltou Deus. Porque o só conheceis não me faz uma pessoa de Deus. Segunda coisa, consequentemente, ele não amou o suficiente. Ele não conseguiu viver o reino de Deus em sua vida de verdade. Porque ele não amou Deus e ele não conseguiu obedecer a Deus por meio desse amor. Jesus disse para ele simplesmente: vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Isso é demonstrar o amor que ele deveria ter por Deus, já que é alguém que aprendeu desde a infância as Sagradas Escrituras, as leis de Deus: amar, não furtar, não roubar, honrar pai e mãe. Só conhecer Deus não me faz alguém do reino de Deus. A segunda coisa que Jesus responde para esse homem é, versículo 30, ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele já vem falando de amor, mas o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Se essa é a grande questão, não existe mandamentos maiores do que estes. Ok. Agora o escriba, ele faz uma coisa que é muito comum até entre nós. Concordamos com essa verdade. É verdade. Olha o que ele vai dizer no 32 e 33. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Olha que coisa linda, né? Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único. Olha logo quem? Jesus, né? E ele, Jesus, mentiria por acaso? Ou falaria algo diferente disso?
E aí ele continua falando: e não há outro senão ele. 33. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Beleza, Senhor. Respondeu na íntegra. É tudo isso aí mesmo. Verdade. Mas a resposta de Jesus é que incomoda. E deve nos incomodar também, irmãos. Versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Como assim? Esse homem, ele desde que nasceu, esse homem está ouvindo a lei e aprendeu dos pais dele. E Jesus diz essas palavras para ele. Eu fico imaginando, se eu fosse um escriba naquele lugar, eu acho que eu teria dito para Jesus: esse homem é muito arrogante mesmo. Ele pensa que só ele conhece as Escrituras. Nos dias de hoje, quando aparece alguém com conhecimento da verdade, quando aparece um irmão que conhece profundamente a verdade, isso causa um certo incômodo em certas pessoas. O problema não é conhecer, o problema é que quando esse conhecimento nos leva a uma grande arrogância. Não estás longe do reino de Deus. Isso me faz lembrar uma outra pessoa, um mestre até, Nicodemos. Vamos abrir lá, por favor. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus conversando com esse mestre. Olha o diálogo. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem é mestre. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está demonstrando para Jesus é que eu conheço as Escrituras. Vamos ver. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Eita, Nicodemos. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Imagino Nicodemos coçando a cabeça. Como é que é isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Vou traduzir na minha linguagem. Qual é a lei que você está lendo? Ou cadê a tua intimidade com as Escrituras? O que foi que houve com os teus conhecimentos?
Em verdade te digo, versículo 11, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Até aqui. Diz Jesus, Nicodemos, tu és mestre em Israel. Tu és mestre, mas não conhecia nada sobre o reino de Deus. Nicodemos ainda não tinha nascido para Deus. Nicodemos ainda estava distante de Deus. Ele ainda estava longe do reino. Saber que Deus é o único Senhor e saber que nós devemos amar o nosso próximo, ainda assim, não é o suficiente para fazermos parte do reino de Deus. Se nós dependêssemos de conhecimento, todos nós, sem dúvida, estaríamos dentro do reino de Deus. Não duvido disso, irmão. Se nós dependêssemos de conhecer Jesus, nenhum de nós estaríamos longe do reino de Deus. Mas a questão é, eu faço parte, de fato, do reino de Deus. Lucas capítulo 10, abra lá. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. É outro texto que mostra não só o problema deles naquela época, mas o problema de muitos cristãos hoje. A partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei. Se era intérprete da lei, era um escriba, né? Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mesma resposta, né, do nosso texto, né? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Porque o problema não era saber. O problema é fazer. Esse é o nosso problema hoje. O nosso problema não é saber. O nosso problema é fazer. Discorda de mim? Ou eu estou enganado? O nosso problema não é conhecer. O nosso problema é praticar, é viver. Estou falando isso de modo geral, eu não estou olhando para uma única pessoa. Esse é o meu problema. Eu posso até me comparar a alguns de vocês e dizer: eu conheço mais do que você. Mas talvez você pratique mais do que eu. Entende as diferenças? Era isso que Jesus estava levando eles a refletir. Não é o suficiente conhecer. Eu tenho é que ser. Eu tenho é que viver. Jesus continua contando, né, a história. No versículo 29 ele vai dizer: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Porque essa é a ideia, se justificar diante de Jesus. Quem é o meu próximo? Olha que pergunta. Jesus prosseguiu dizendo: não vou adiante aqui. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou ao largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, aquele homem que conhece muito bem a lei, o que usou de misericórdia para com ele. Mas qual é o problema? Jesus vai dizer: vai e procede tu de igual modo. Se eu perguntasse a você conhece o Evangelho de Jesus? Eu não tenho dúvida, eu vou responder para vocês. Todos nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Todos nós. Mas a nossa dificuldade é: vai, prega o Evangelho, fala de Jesus. Essa é a minha dificuldade. Vai, fala de Jesus. Essa é a minha dificuldade. Não é conhecer o Evangelho, é praticar o Evangelho. O nosso problema é isso. Muitos procuram se justificar em suas ações dizendo: eu não tenho tempo, não tenho recursos, não tenho saúde, não tenho conhecimento, não tenho e eu não tenho. Procura se justificar em várias coisas ao invés de falar de Jesus. Eu não sei em que lugar eu estou no reino de Deus. Estou falando de mim. Se só o fato de ter sido batizado nas águas já me garante de fato o reino eterno, então, se é assim, então eu pertenço ao reino de Deus. Mas, se esse pertencer ao reino de Deus inclui o viver e o praticar, aí eu tenho que refletir profundamente. Eu estou falando de mim. Eu tenho que refletir profundamente sobre isso. Porque eu passei essa semana inteira e não falei de Jesus para ninguém. Eu estou praticando o reino de Deus assim? O mandamento de amar o próximo fica apenas no conhecimento, no concordar com a verdade? Quando é que eu vou duvidar? Sinceramente aqui, eu vou falar de mim de novo. Quando é que eu vou duvidar da pregação do Marcelo? Quando é que eu vou duvidar da pregação do Anderson? Mas, sinceramente, uma vez ou outra, muito difícil. Porque se prega na íntegra. Nós temos qualidade de ensino da palavra de Deus, isso é inquestionável. A grande questão é se nós estamos vivendo aquilo que nós estamos ouvindo todos os dias. Essa é a grande questão. Eu vou pregar outra coisa para os irmãos aqui, se nem eu estou praticando. Eu vou dizer: olha, vocês têm que pregar o Evangelho, porque eu já batizei bem 10. Se não pregar o Evangelho, nem para um. Entende, irmãos? Mais uma vez, se amar o próximo sem que haja o mesmo para com o meu próximo, eu ainda estou longe desse reino. Se amar o próximo não me faz ouvir a sua necessidade de paz interior, se não me incomoda em vê-lo perdido nas trevas, enganado,
açoitados por Satanás, na lamação das drogas, do álcool, da prostituição e tantas outras misérias que circulam ao nosso redor, na vida de muitas dessas pessoas, vivendo a imoralidade e tantas coisas enganosas em suas vidas. Se isso não me incomoda, eu estou longe do reino de Deus. Não venha me dizer que você está perto, ou que está praticando o reino de Deus. Você conhece o reino de Deus, mas você não está praticando o reino de Deus. Quando você começa a falar de Jesus, e que pessoas vierem entregar as suas vidas para Jesus, eu vou ter isso como você vivendo o reino de Deus, praticando o reino de Deus. Porque eu não espero de você operações de milagres, falando em línguas, lotando e trazendo seguidores até você. Eu não espero isso de você. Eu acho que você não espera isso de mim. Mas no mínimo, eu acho que você espera de mim e falar de Jesus para salvar vidas. Se amar ao próximo não significa isso, então desconsidere tudo que eu falei. Não me tenha como alguém que falou um monte de coisas negras aí, sei lá. Se amar o próximo como a si mesmo, sem se importar com a vida que eles levam, eu ainda estou longe do reino de Deus. Se amar o próximo não me incomoda de ver tantas almas indo ao inferno, eu ainda estou longe do reino de Deus. Mas se você está no reino de Deus, praticando o reino de Deus, praticando os mandamentos do reino de Deus, de amar, e todos eles, então você está bem perto do reino de Deus. Ou, certamente, você está vivendo o reino de Deus. Amém por isso. E glórias a Deus por isso. Significa que você está vivendo o reino de Deus. Ame, ame, ame. Não apenas observe, conheça ou pergunte sobre as Escrituras, mas pratique as Escrituras, porque o nosso próximo está ao nosso lado todos os dias clamando por socorro espiritual. E não apenas os perdidos, mas às vezes dentro de nós mesmos ainda tem irmãos clamando por salvação. Por salvação. Então, que a nossa atitude não seja como a daquele homem que saiu triste da presença de Deus, porque amou mais as riquezas e suas posses do que o bem-estar do seu próximo, o bem-estar diante de Deus. Se essa reflexão, irmão, te leva realmente a pensar profundamente sobre a sua vida espiritual, glorifique a Deus na sua vida, dando bons testemunhos e pregando o reino de Deus, a colocar de fato isso em prática. Mas se isso não te incomoda, isso significa que você está muito bem com Deus. Então continua assim glorificando a Deus com o teu testemunho, que toda honra e glória seja dada a Ele. Amém? Louvado seja o nosso Deus.